Olá, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. Vou começar respondendo a 3 questionamentos que chegaram dos alunos que nos acompanham de casa. De Goiás vem 2... Na verdade, vem 3 perguntas, vêm de Goiás, 3 pessoas diferentes. Ó. Interessante. Então vamos ver. Primeira pergunta. Professor, na intubação orotraqueal em pacientes com Glasgow menor ou igual a 8, deve-se utilizar etomidato, fentanil e succinilcolina? Então vejam, a intubação orotraqueal nas vítimas de trauma, com rebaixamento do nível de consciência, deve ser tentada sem auxílio farmacológico na primeira tentativa. Então, segundo a TLS, você tenta intubar o paciente sem sedar. Se você não conseguir, aí na segunda tentativa de intubação, você recorre à sedação. As drogas que são sugeridas são o etomidato ou qualquer droga que seja protocolo da instituição que você fica. Então tem um padrão. Mas utilizar etomidato, midazolam e fentanil e, se preciso, um relaxante muscular e usar de escolha a succinilcolina realmente. Mas a primeira intubação é sem auxílio farmacológico, como a gente já discutiu aqui na aula de vias aéreas, que foi na primeira aula de trauma, a gente falou isso aí. Então, naquele algoritmo você vê lá, paciente, intubação, conseguiu não, auxílio farmacológico é o segundo passo. Então a gente intuba sem medicação o paciente com rebaixamento de nível de consciência pós-trauma. Então o TCE grave para ser intubado sem sedação, inicialmente. Se não conseguir, aí você seda posteriormente, tá? Outra pergunta. Paciente vem ao pronto-socorro assintomático e por algum motivo realiza um raio-x com identificação de fratura estrelada de calota craniana sem afundamento, deve realizar a tomografia? Sim. Qualquer pessoa que você vir que tem uma radiografia com uma fratura de crânio deve ser submetida a uma tomografia de crânio. Não há nenhuma dúvida nisso, né? O mecanismo de alto impacto que leva à fratura de crânio é uma alta energia e sempre tem o risco de uma lesão subjacente, um hematoma intraparenquimatoso, extradural, subdural, que não vai aparecer, obviamente, na radiografia. Então, ele pode ter uma lesão intracerebral assintomática e, por isso, deve ser submetido, sim, à tomografia. Como deve ser o segmento desse paciente? A tomografia, a depender do resultado da tomografia, vai se tomar uma conduta de intervenção neurocirúrgica ou não. Não tendo indicação de intervenção neurocirúrgica no momento pela ausência de lesões intracranianas, esse paciente fica internado em observação pelo menos 24 horas. O paciente com fraturas lineares e, na maioria das vezes, é repetida a tomografia após 24 horas. Se não houver acúmulo de sangue, aí sim se libera o paciente. E, obviamente, o paciente tem que ficar em repouso, sem atividade, que pode bater a cabeça de novo durante um bom período de tempo, pelo menos um mês. Então, esse é o acompanhamento das fraturas lineares de crânio. A internação, avaliação pelo neurocirurgião, internação para observação clínica, repetir tomografia, e aí o neurocirurgião que vai liberar ou não é o médico generalista, nem o cirurgião geral, que vai cuidar desse tipo de paciente. E outra pergunta é, qual seria a importância de se ver um hematoma subgaleal no TCE grave? A importância do subgaleal é apenas a identificação do local do trauma. E aí você vai procurar na tomografia ver o hematoma subgaleal, ou no exame clínico, vai procurar com mais atenção na região do trauma se tem alguma lesão ali, ou na área de contragolpe. Então, a importância é para você aumentar. A gente acha isso, quando lê do ponto de vista teórico, pouco importante, mas é muito importante a correlação clínico-radiológica. Os melhores radiologistas são os que estudam mais clínica médica. São os que sabem mais sobre as doenças. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que cai e tem uma contusão de arcos costais. Eu vou fazer uma radiografia de arcos costais para ele de tórax, por exemplo. O que eu faço? Eu palpo todas as costelas do paciente e vejo o ponto exato da dor. E escrevo lá, suspeita de fratura no 6º ou 7º arco costal direito, parte posterolateral. Eu vou na radiografia e fico mais tempo olhando aquela região que o paciente tem dor. A minha chance de achar a fratura é muito maior do que a pessoa que não sabe o caso e pega a radiografia para ver todas as costelas de forma igual. Então, se você sabe que tem hematoma subgaleal ali na região occipital direita, eu vou olhar com atenção na tomografia dessa região. Eu vou gastar mais tempo. Essa é a importância de você ver hematomas subgaleais, edema de bates moles, né? Qualquer tipo de radiografia ou tomografia. Então vai guiar você a procurar com mais afinco naquela região a lesão, vai aumentar a sua chance de identificação de lesões radiográficas na tomografia.
Muito bem, então nessa segunda aula a gente vai discutir um pouco o trauma de pescoço e depois a gente vai voltar ao assunto do TCE, discutir as questões sobre a aula de traumatismo crânioencefálico e questões também do traumatismo cervical. Então o traumatismo cervical, ele é um traumatismo que é não muito comum, é um traumatismo relativamente raro, né? A parte principal do pescoço é a coluna vertebral. Então a gente tem o traumatismo raquimedular como um capítulo à parte, que é a terceira aula de hoje, mas quando a gente falar em traumatismo cervical, é um traumatismo direto no pescoço. E está se preocupando com o quê? Com vias aéreas, com vasos cervicais, com esôfago, com partes moles do pescoço principalmente. Então eu falo de trauma cervical, estou me referindo a esse tipo de trauma, que também pode ser dividido em duas modalidades distintas, o traumatismo fechado e o penetrante. Qual é o limite? O platisma. Então a gente tem na cabeça a dura mater, no pescoço o platisma, no tórax a pleura parietal, no abdômen o peritônio parietal, como os limites para diferenciar um ferimento penetrante de um ferimento contuso, que não penetrou no abdômen, no tórax, no pescoço ou na cabeça. Então no pescoço é penetrante aqueles que passam do platisma. Platisma seria o limite aí para o ferimento penetrante ou não, né? Estruturas vitais no pescoço: coluna vertebral, a parte endopérica, neurológica, medula espinhal e alguns nervos importantes que passam, plexo braquial, etc. Da parte digestiva, a faringe, né? A hipofaringe, o esôfago. Da parte respiratória, faringe, laringe, traqueia. E a parte cardiovascular, jugulares, carotas comuns, carota interna, carota externa, né? Vertebrais. Então, todas as estruturas vitais que passam pelo pescoço. Então, por menor que seja um trauma no pescoço, exceto a parte muscular, os outros órgãos são todos vitais do pescoço. Então, um trauma potencialmente grave, o traumatismo cervical. Você deve dar uma atenção especial para ele. Então, nós pegamos um paciente desse tipo aqui. Então, com um traumatismo cervical penetrante por arma branca. Qual vai ser a primeira conduta? Claro que depois que pegou o celular e tirou uma foto, né? A primeira conduta depois disso é preocupação com as vias aéreas, né, do paciente. Então, preocupação com as vias aéreas, se tem lesão ou não das vias aéreas. Segue a mesma lógica do ABCDE do trauma. Vias aéreas, respiração, ventilação, circulação, parte neurológica e depois a exposição. Então, observar se tem lesão de via aérea ou não, seria uma importância nesse caso. Aqui tem lesão de carótida. Então, a lesão vascular é importante vista na cervicotomia exploradora, né? Pescoço, ele é a transição entre o tronco, o tórax e a cabeça. Ele é dividido em zonas. Zonas 1, 2 e 3, né? Sempre contando, né? De baixo para cima, né? Zona 1, abaixo da cricoide. Zona 2, o pescoço propriamente dito. E zona 3, acima do ângulo da mandíbula. Então, vejam, a zona 1 é uma zona em que é a transição cérvico-torácica. E a zona 3 é a transição céfalo-cervical. Então, são regiões em que você dificilmente vai ter um controle, por exemplo, proximal e distal de um vaso. Difícil. Então, são zonas mais nebulosas, de difícil condução dos casos. Quando a gente falar agora em traumatismo cervical, é sempre traumatismo de zona 2, que é o pescoço propriamente dito. A gente tem dois tipos de limites para separar essas zonas. Esse aqui, que seria entre a cricoide e o ângulo da mandíbula, seria o pescoço propriamente dito, zona 2, né? Ou aqui, entre o ápice da clavícula e o ângulo da mandíbula. É mais ou menos a cricoide, um pouquinho mais para baixo, pega mais o pescoço. Então, zona 2, no pescoço mesmo, né? Zona 1, transição do pescoço com o tórax. Zona 3, transição do pescoço com a cabeça. Então, os ferimentos de zona 3 vão passar por tratamento neurocirúrgico, pega um vaso que entrou no crânio. Aí se usa muito a embolização, a arteriografia, avaliação neurocirúrgica. Zona 1, toracotomia, esternotomia e cervicotomia em conjuntos. Pega os vasos da base, pega a aorta, a crosta da aorta. São ferimentos mais complexos, né? Mas o zona 2 é o ferimento propriamente do pescoço que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje. Falar um pouquinho sobre ele.
né? Então, traumatismo de zona 1, né? Aqui você vai ter que deixar o ferimento deixar a arma branca aqui, fazer a avaliação se o paciente estiver estável por tomografia. Se ele estiver instável, vai fazer cervicotomia e esternotomia ampla, para ter controle proximal e distal, para depois acessar essa faca aí. Só tira a faca depois que tiver controle proximal e distal de todas as estruturas da região. Se tirar antes, desbloqueia o sangramento, o paciente morre exanguinando. Então sempre se tem indicação de drenar antes, né, cervicotomia e esternotomia. Às vezes, né, principalmente quando é do lado esquerdo, pela posição da aorta, a gente faz a incisão ainda em livre aberto, ainda corta aqui pro lado de cá, ó, e abre o tórax, clavícula para cá. Então são cirurgias realmente difíceis, os traumatismos na zona 1. Muito bem, então pegou um paciente com traumatismo de zona 2. Traumatismo do pescoço, zona 2, o que eu vou fazer? Então, história, exame físico, exames complementares e exploração cirúrgica pode ser indicada ou não. Fatores importantes da história do exame físico: averiguar alterações clínicas relacionadas a cada uma daquelas estruturas vitais que a gente falou que passam no pescoço. Então, consegue engolir bem? Não, não consigo engolir saliva, estou cuspindo. Pensar numa lesão cervical do esôfago ou da faringe. Tem dor à deglutição? Não. Você examina, tem enfisema subcutâneo ou tem saída de ar pelo ferimento? Lesou via aérea. Quando o paciente fala, a voz é normal ou tem disfonia? Lesão via aérea. Lembre-se daquela da lesão da laringe, né? Tem instruidor respiratório? Provavelmente uma via aérea lesada. Tem que correr rapidamente para ter a via aérea desse paciente. Tem hemoptise? Também provável lesão de via aérea. Tem extravasamento de saliva pela incisão? Você vê assim, bolinhas, saliva saindo da incisão, lesão do esôfago da faringe. Tem déficit neurológico? Pode ter lesão de carótida, pode ter lesão do plexo braquial, pode ter lesões importantes, ou lesão mesmo da coluna vertebral. Existe uma conduta que é assim: todos os ferimentos penetrantes do pescoço vão fazer cirurgia. Essa é a conduta que é utilizada em muitos serviços, mas não é uma conduta que ela é a melhor para o paciente. A outra conduta é você indicar a cirurgia apenas nos pacientes que têm diagnóstico de lesão orgânica que precise de tratamento cirúrgico. Só que para você fazer essa investigação clínica, você tem que demandar o uso de muitos exames complementares, como broncoscopia, endoscopia, arteriografia, angiotomografia, e nem sempre há disponibilidade. Então, se não houver disponibilidade de investigação complementar armada invasiva, a conduta vai ser cervicotomia nos pacientes com ferimento penetrante do pescoço. Se houver condição, a gente dá preferência à investigação armada. Ok? No tratamento inicial, lembrar que a intubação costuma ser difícil no traumatismo cervical, que o paciente pode ter hematomas que desloquem a via aérea, desloquem a laringe, desloquem a traqueia. Ele pode ter uma ruptura total da traqueia, que você vai intubar, sai do lugar e mexe, fica sem via aérea definitiva. Ele pode ter lesões de laringe que impedem, por exemplo, a realização de uma cricotrioidostomia. E você pede os parâmetros anatômicos para fazer a crico. Você tem que fazer uma traqueostomia cirúrgica, que é um procedimento demorado, que é um procedimento lento, que demanda um cirurgião treinado e um auxiliar que o ajude, não faz sozinho a traqueostomia. Então, via aérea é um dos pontos difíceis do tratamento inicial dos pacientes com trauma cervical. Então, lembrar que é sempre a potencial via aérea difícil. Se houver disponibilidade de broncoscopia na casa, deve ser utilizada. Você passa o broncoscópio, coloca a via aérea depois. Existe uma conduta de intubação preventiva no trauma cervical. Então, a gente tem, por exemplo, queimaduras de face e traumatismos cervicais, aquela indicação de via aérea definitiva que a gente viu no slide da aula de via aérea, que é obstrução iminente ou potencial das vias aéreas. Então, o paciente tem um ferimento por arma branca ou por arma de fogo no pescoço, ele daqui a pouco pode destamponar e ter um hematoma e comprimir a via aérea. E você não consegue intubar depois que tiver um hematoma. Não consegue fazer traqueostomia nem crico. Então você antes vai lá e intuba o paciente. Mas intuba como? Já intuba de preferência com broncoscópio. Você já avalia se tem lesão de traqueia ou não e já coloca sob visão direta
o tubo abaixo da lesão, se tiver. Então vejam que é um paciente de difícil via aérea, é o paciente com trauma cervical. Se você não tem broncoscópio, você entuba mais precoce ainda. Porque assim que der hematoma, você não vai conseguir entubar mais. Então, teve ferimento penetrante do pescoço importante, vai para a intubação precoce para esse paciente. Porque ou ele vai para a cervicotomia exploradora, ou ele vai para uma broncoscopia. Vai ter que ser entubado ou fazer uma broncoscopia de toda forma. Então vejam, via aérea é um ponto muito importante e muito difícil no traumatismo cervical. Além disso, aquela história de dedos e tubos em todos os orifícios, a gente não faz no trauma cervical. A passagem de uma sonda nasogástrica no traumatismo cervical penetrante pode levar ao destamponamento de uma lesão arterial venosa. Então, se tiver um ferimento na faringe ou no esôfago, você passa uma sonda, a sonda entra no ferimento e vai desbloquear ali o sangramento do trajeto. Então, não se passa a sonda nasogástrica. Não se faz exploração de ferimento no pescoço para ver se penetrou ou não. Faz anestesia e olha, a exploração às cegas com o dedo não se faz, porque também causa uma ruptura de vaso, causa desbloqueio de hematoma, sangramentos grandes. Então, contraindicado. Exploração digital, contraindicada, sonda nasogástrica no traumatismo cervical penetrante. E via aérea, muito cuidadoso, muito importante. Intubações preventivas pelo risco iminente de lesão de via aérea. No traumatismo contuso do pescoço, mesma coisa. Risco maior ainda de lesão da coluna cervical. Traumatismo do pescoço. Então o paciente pode ter uma fratura de coluna, pode ter lesão de hiperextensão, ele pode ter várias complicações pelo traumatismo do pescoço cervical. Então, traumatismo contuso do pescoço, imobilização do pescoço para prevenção de lesão iatrogênica. E aí lembrar que esses traumatismos contusos podem levar a lesões de íntima dos vasos. É interessante o estudo vascular dos vasos do pescoço. Quando teria indicação de cirurgia para um paciente com trauma do pescoço? Então, todos os pacientes com trauma cervical e instabilidade hemodinâmica. Obviamente, tem que fazer hemostasia. Pacientes que têm um hematoma cervical em expansão também deve ter uma lesão de algum vaso importante do pescoço. Mesma coisa, mesmo sem estar chocado, um paciente tem hemorragia incontrolável. Cervicotomia exploradora no paciente. Paciente com obstrução de vias aéreas, também por hematoma ou por lesão direta das vias aéreas, vai ter indicação de cirurgia. Enfisema de subcutâneo, geralmente o tratamento é a rafia, a síntese da lesão e uma derivação, a traqueostomia abaixo da lesão. Dependendo do tipo de lesão, você pode fazer uma traqueostomia pela própria lesão. Mas o mais normal é você suturar e fazer a traqueostomia no local normal, abaixo da lesão. Então, é indicação de cirurgia, né? E existe aquela conduta de exploração rotineira quando você não tem a possibilidade da propedêutica armada. Então, num paciente que não tem lesão óbvia de via aérea, com enfisema, saída de ar pela via aérea, obstrução de vias aéreas, não tem lesão vascular grave, não tem saída de saliva, que obviamente não tem uma lesão óbvia que precisa de tratamento cirúrgico, eu posso optar pelo tratamento conservador. Se eu não tiver como investigar o paciente, cervicotomia rotineira. Então, esse paciente aqui, lesão anterior, né, com a arma branca, o que ele devia ter? Né, saída de ar, uma lesão de via aérea. Você vai disseca, vai estruturar isso aí e fazer a traqueostomia abaixo da lesão. Abordagem conservadora. Então, eu peguei um paciente com traumatismo cervical, não tem choque, não tem obstrução de vias aéreas, não tem nenhuma lesão óbvia. Eu vou tratar esse paciente conservadoramente. O que eu devo fazer? Então, primeira coisa, avaliação da coluna vertebral. Então, radiografia em 3 incidências ou, preferencialmente, tomografia da coluna cervical. Tomografia completa da coluna cervical, da base do crânio até a transição cérvico-torácica. Além disso, eu posso fazer uma tomografia do pescoço. Porque eu não quero ver só a coluna, eu quero ver o pescoço. E que tipos de tomografia eu posso fazer nesse momento? Eu posso fazer uma tomografia de partes moles do pescoço com reconstrução da traqueia e da laringe. Já existe esse tipo de tomografia. Eu posso até substituir a broncoscopia por essa tomografia. Mas é um tipo de tomografia que não é tão comum nos hospitais. Mas se eu tivesse tomografia, é ótimo. Então, partes moles, reconstrução da via aérea, não tem nenhuma lesão da via aérea. Posso até prescindir de fazer a tomografia, a broncoscopia.
Angiotomografia. Eu quero ver os vasos cervicais, como é que estão. Carótida, jugular, vertebral. Então eu faço uma tomografia de partes moles com angiotomografia e com reconstrução das vias aéreas. Aí é excelente. Eu vejo se tem efizema subcutâneo, se tem efizema de partes profundas do pescoço, se tem lesão de via aérea, não tem. Vejo a integridade da via aérea, não tem. Vejo os vasos cervicais de grande calibre, estão íntegros ou não. Faço a reconstrução em 3D dos vasos. Angiotomografia, não tem nada. Vejo se a coluna tem lesão ou não. Então é excelente a tomografia. Se você está no hospital de ponta, você tem uma tomografia que já substitui vários exames. Se está no hospital mais simples, você vai fazer o quê? Radiografia em 3 posições da coluna cervical. AP, perfil e transoral. Para avaliação do esôfago. Para fazer tomografia só é ruim para ver o esôfago tomografia. É legal algum exame. Você pode fazer a endoscopia digestiva alta. Existe uma questão que caía bastante para a residência, tem alguns anos que não cai mais, mas é bom vocês saberem. Que é assim, qual é o exame mais sensível para ver uma lesão do pescoço? É a endoscopia digestiva alta rígida. A endoscopia rígida, ela abre o esôfago assim, porque é um tubo mais rígido, não é flexível, ela dá uma esticada no esôfago e vê melhor a lesão do que a endoscopia flexível. Nem se faz, nem tem um aparelho em lugar nenhum mais hoje em dia. Mas é mais sensível que é flexível. Pode fazer endoscopia digestiva alta, ou pode fazer uma radiografia do esôfago, que vocês têm nos hospitais mais simples. Você pega contraste iodado, não é bário, é contraste iodado, porque se der bário e tiver uma lesão no pescoço, vai dar uma mediastinite por bário, que é horrível. Então não se usa bário nesse momento do trauma cervical. Então contraste iodado, o paciente degluta e você vê, ó, passou o contraste, não vazou nada. Não tem lesão do esôfago. Então possibilidade para ver o esôfago. Endoscopia digestiva alta e esofagografia, ou esofagograma com contraste iodado. Para ver as vias aéreas, broncoscopia, laringotraqueobroncoscopia, ou a tomografia com reconstrução das vias aéreas. É outra possibilidade. Para ver a parte vascular, angiotomografia ou arteriografia. Não tem nenhum nem outro. Eu posso fazer uma ultrassonografia com Doppler dos vasos cervicais. Então, possibilidade mais simples, eu faço radiografias, AP perfil transoral, esofagograma, broncoscopia e ultrassom Doppler do pescoço. Possibilidade de um hospital mais bem constituído, tomografia de coluna cervical, angiotomografia do pescoço, tomografia de partes moles do pescoço com reconstrução das vias aéreas, associado à endoscopia digestiva alta. Então seriam as doenças excluídas, lesão de esôfago, coluna, né, grandes vasos e vias aéreas. Não tem lesão nada disso, vou operar o paciente para quê? Não faço cirurgia no trauma cervical. Então, duas possibilidades: investigação armada, lembrar de coluna, vasos, via aérea e esôfago, ou exploração rotineira de todos os ferimentos penetrantes da zona 2. São as duas condutas dos ferimentos penetrantes do pescoço. Tá? Então, conduta. Paciente estável? Não. Cervicotomia exploradora? Sim. Enfisema subcutâneo, hematomas em expansão, hemorragia profusa, obstrução de via aérea, piora neurológica? Sim. Cervicotomia? Não. Tratamento conservador, arteriografia Doppler, endoscopia, esofagograma, tomografia do pescoço, broncoscopia são os exames mais utilizados. Tá? Então esse é o resumo aí da conduta do ferimento penetrante do pescoço na zona 2. Então gravar na zona do pescoço é o seguinte: zona 2 é o pescoço propriamente dito. Aí zona 1, transição para o tórax, zona 3, transição para a cabeça. Muito bem, vamos agora ver algumas perguntas relacionadas a essa aula de trauma cervical e a aula de TCE. Dá uma revisada em TCE, que é o assunto principal de hoje. O menino de 9 anos chega ao hospital após queda do telhado há 40 minutos. A mãe refere perda da consciência por 5 minutos, seguida de vômitos, confusão mental e sonolência. Exame físico: hematoma na região temporoparietal esquerda, palidez cutânea mucosa, pulsos finos, pupilas anisocóricas e Glasgow 8. Primeira conduta é, então beleza, aqui é que temos uma queda, né, do telhado. Então, traumatismo de alta energia, mais de 1 metro de altura, acabou, já vai indicar tomografia de crânio para essa criança, obviamente.
Além disso, teve perda da consciência, e depois que recobrou a consciência, vomitou, está com confusão e sonolência. Tem a evidência do TCE e está com Glasgow 8. Então está em estado de coma agora, a criança. Então, primeira conduta, A, B, C, D, E. Primeira conduta, imobilização do pescoço nessa criança. Segunda conduta, via aérea definitiva. Terceira conduta, oxigenação, ventilação, expansão volêmica, coleta de exame de sangue, avaliação neurológica e tomografia de crânio. Realizar a tomografia de crânio, está correto, mas não é a primeira coisa. Realizar radiografia de crânio a gente não faz. Existem outros exames que se fazem de rotina, arteriografia, pneumoencefalo, não se faz isso quando se tem tomografia mais. E se evidência de fratura, tomografia, uma conduta antiga, puncionar a veia periférica e administrar betametasona, tem indicação de betametasona do paciente? Provavelmente sim, mas não na fase inicial. Então, diuréticos e corticoides não se usam no atendimento inicial ao TCE. Todo neurocirurgião que viu o TCE com a questão craniana vai prescrever dexametasona. Todos vão prescrever. Mas não é para ser dado na fase inicial, até que você exclua a presença de outras lesões, porque mascara outras lesões. Então não é para dar dexametasona na sala de emergência. Depois você avaliou tudo. Exame primário, exame secundário, todos os exames complementares. Fechou o diagnóstico completo do trauma, aí no especialista ele pode fazer a dexametasona. A gente não faz. E realizar a intubação orotraqueal. Perfeito. Dessa aqui é a primeira. Se tivesse colocação colar cervical, seria a primeira conduta nesse caso. Okay? Porque é obtenção da via aérea definitiva com controle prévio da coluna cervical. Então vejo que em prova-teste, essa questão é fácil, mas tem outras questões que o cara fala, mas não tem colar cervical, então eu não vou marcar nenhuma. Não, está errado. Pensar sempre na melhor opção dentre as quatro. A melhor aqui é tubação orotraqueal. JGF, 22 anos, vítima de acidente automobilístico, colisão frontal, carro versus carro. Não usava cinto de segurança e foi encontrado do lado de fora do carro desacordado. Então, ejeção do veículo, mecanismo de altíssimo impacto. Removido pela equipe de resgate, foi trazido para o hospital de referência, onde você é o único plantonista. Isso é um detalhe para você não chamar ninguém, né? Na avaliação neurológica, não apresenta abertura ocular. Emite sons incompreensíveis e não movimenta os membros. Deu score da escala de Cobb de Glasgow de presente para vocês. Então, abertura ocular, 1, 2, 3, 4. Quando não movimenta, ganha 1 ponto. Emite sons incompreensíveis. Então, não emite som, 1 ponto. Sons incompreensíveis, 2 pontos. Então, vai para 3, Glasgow dele por enquanto. E não movimenta os membros. Placidez completa. Então qual o score dele? 4. Qual é a classificação do TCE contra a gravidade e qual a medida primordial necessária a esse paciente? Então você tem TCE grave com Glasgow 4. Qual é a classificação? TCE grave. Então vamos ver. TCE moderado é raro, TCE grave certo, TCE leve é raro, TCE grave certo, TCE grave certo. Então vai ser B, D ou E. Então medidas primordiais, o que eu faria nesse paciente? Então primeira coisa, imobilização completa desse paciente. Colar, prancha, suporte lateral, imobilização da coluna completa desse paciente. Via aérea definitiva, né? Então oxigenação, pré-oxigenação, via aérea definitiva para esse paciente. Né? Punção de acesso venoso, né? Veio o estado cardiovascular. Se estiver normal, ótimo. Se não estiver normal, ultrassom fecha, tudo isso. Mas estando normal o estado cardiovascular, só coletar álcool no sangue, tipagem sanguínea e drogas na urina. E tomografia de crânio para esse paciente. A conduta desse paciente é essa. Vamos ver qual que está melhor. Então, TCE grave. Devemos colocar Guedel e administrar oxigênio nasal? Não. Coloca Guedel e máscara com reservatório de 10 litros, pré-oxigênio e depois entuba. Então, não está muito certa essa. TCE grave, parecer precoce do neurocirurgião, a medida necessária mais adequada, não. O tratamento do TCE grave é estabilização cardiopulmonar para melhorar a oxigenação e a perfusão cerebrais. Então, não é chamar o neurocirurgião primeiro. Obviamente vai chamar o neurocirurgião, mas não é a primeira coisa. TCE grave, devemos administrar oxigênio nasal a 10 minutos enquanto fazemos intubação orotraqueal desse paciente. Perfeito. Não seria oxigênio nasal, seria máscara com reservatório, né?
Agora tem que colocar o guedel para ventilar. Então aqui, essa aqui é mais completa que a outra. Então vejo que são questões sempre dão margem à dúvida. Mas igual a melhor questão. Então a conduta é guedel, máximo reservatório, pré-oxigenação, intubação, né? Acesso venoso, exame de sangue, tomografia computadorizada e avaliação do neurocirurgião. Essa aqui é a melhor opção, letra E. Então nunca vai ter, gente, opção perfeita na prova de residência. Não vou esperando isso aí. Mais uma questão bonitinha de escala de comando de Glasgow. Eu gosto de colocar para vocês, para ninguém dizer que não estudou Glasgow porque ninguém falou, né? De acordo com a variação do grau na escala de comando de Glasgow, considera-se traumatismo cranioencefálico grave, pontuação abaixo de... Essa questão está errada, né? É abaixo de 9, não é abaixo de 8. É pontuação de 8 ou menos. É abaixo de 9 a resposta dessa questão. Tem abaixo de 9 aqui? Não. Então é 8 que eu vou marcar, não sou bobo. Mas está errada essa questão. Mas eu vou ficar com raiva, vou riscar, vou brigar com a rodada da prova. Não, vou marcar o meu 8 quietinho lá e vou sair, né? Então essa questão aqui está errada. É a questão abaixo de 9, que é Glasgow. Muita gente se confunde com isso, tá, gente? É 8 ou menos, abaixo de 9. E terceiro moderado, 13, 14 e 15. Desculpa, é leve, 13, 14 e 15. Né? Levando 13 também. Uma mulher de 28 anos, vítima de espancamento. Espancamento é potencial politraumatizado, o diagnóstico dela. Então, politraumatizado é colar cervical, tudo isso aí. Queixa de dor abdominal contínua, de forte intensidade e vômitos alimentares. Exame físico, lesões de couro cabeludo e face. Então, tem lesão acima da clavícula. Outra indicação de colar cervical para esse paciente. Hein? É politraumatizado e tem lesão acima da clavícula. Então, já tem duas indicações de colar cervical. Lesões de couro cabeludo, de face e apresenta um sangramento discreto e dor na palpação abdominal. Foi indicada a passagem de sonda nasogástrica. A intubação nasogástrica estará contraindicada quando? Perfuração gástrica. Perfuração gástrica traumática é uma indicação de sonda para diminuir a contaminação peritoneal. Quando você tem úlcera perfurada, você passa uma sonda para drenar um pouco do líquido, não cair tudo no peritônio e contaminar menos. Então não é contraindicação não, perfuração do estômago. Rotura traumática do diafragma, a gente diagnostica melhor com sonda nasogástrica. Um dos critérios diagnósticos de perfuração do diafragma é presença de sonda nasogástrica no interior do tórax. Você sabe que o que herniou, o que subiu, foi o estômago. Que não é um pneumotórax, por exemplo, que é o estômago. Então também não é. Fratura de coluna cervical, não tem indicação, contraindicação para essa sonda. Fratura de placa cribiforme. Saída de líquido de sangue pelo nariz, em princípio você não deve passar a sonda nasogástrica. Outra contraindicação, fez uma lesão perfurante no pescoço. Também seria contraindicação. Um jovem do sexo masculino de 24 anos. Foi atropelado por um carro em via pública há 30 minutos. Apresenta-se com fraturas de membros inferiores. Pedestre atropelado por veículo automotor, alto impacto. Já vai indicar tomografia de crânio pelo mecanismo do trauma. Se tiver TCE, né? Não é se tiver trauma na perna. Se tiver um TCE leve, aí vai ter indicação de tomografia de crânio. Fraturas de membros inferiores, escoriações pelo tórax e TCE, onde se observou perda da consciência e o exame pupilas anisocóricas. O princípio fundamental do TCE: evitar a formação de hematomas. Não dá para fazer isso, é impossível. Evitar a formação de hematomas subdurais também não. Hiperventilação? Não, hiperventila um pouquinho, mas não é o princípio. Estimular a diurese osmótica pode ser feito também, não é o princípio. Evitar o aparecimento da lesão secundária. Mantendo pressão e oxigenação cerebrais adequadas. Evacuando os hematomas intracranianos. Monitorizando a pique. Fazendo manitol. Hiperventilando. Tudo que você faz no TCE é para evitar a lesão secundária. A lesão primária não tem tratamento. Adelaide, de 17 anos, após acidente automobilístico, teve perda breve da consciência. O que ela teve, gente? Concussão cerebral clássica. Bateu a cabeça e acordou. Perda breve. Bateu a cabeça, desmaiou e acordou. Concussão cerebral clássica. É o diagnóstico. Se depois de uma fratura,
Se depois tiver um hematoma extradural, se depois tiver um hematoma subdural, é uma lesão morfológica que ela tem. Mas a síndrome que ela apresentou quando bateu a cabeça e desmaiou é concussão cerebral clássica. Essa história do intervalo lúcido, por exemplo, o que é? Bate a cabeça e tem concussão. Rompeu a artéria meningeal média, vai juntando sangue, comprime e afunda. Então teve uma concussão cerebral e um hematoma extradural depois. Mas naquela hora foi a concussão que ela teve. Foi concussão só, aí a tomografia vai responder pra gente. Ao ser examinada, estava lúcida e orientada no tempo e no espaço, respondendo adequadamente aos questionamentos. Então, tá ótima, né? Na primeira hora, ela vomita e torna-se inconsciente. O que ela teve agora, gente? Teve um intervalo lúcido. Bateu a cabeça, teve concussão, acordou, ficou bem, depois vomita e afunda. E torna-se inconsciente, bradicárdica e com respiração irregular. Então, bradicardia, bradipneia, hipertensão, edema de papila, sinais de hipertensão intracraniana clínicos. Então, ela desenvolveu sinais de hipertensão intracraniana agora. Tá? Bradicárdica com respiração irregular. A clínica apresentada por Adelaide é compatível com que tipo de lesão? Hematoma epidural ou extradural. Ela tem concussão no começo, mas depois que isso aqui tudo, o que ela tem é um extradural. Agora, subdural não dá o intervalo lúcido frequentemente. Interventricular também não. E a epilepsia pós-traumática tem convulsões, né? Não tem nada disso, né? Um paciente sofreu um acidente de carro há 3 horas, sem perda da consciência. A 1 hora começou a ficar sonolento, com dificuldade para movimentar o membro superior direito. Ao exame, midríase à esquerda. Então ele tem midríase à esquerda e hemiparesia, né, à direita. Radiografia de crânio fratura temporal esquerda. Então esse paciente tem uma lesão com efeito de massa, onde? No hemisfério esquerdo. Esse paciente tem. Qual é a lesão que vem associada à fratura de crânio? Que o paciente bate a cabeça, fica bem e depois começa a piorar, depois de um tempo. Hematoma extradural. Então vejam, esses dois casos, passado e esse, os dois são hematoma extradural. O primeiro bateu, teve uma concussão cerebral e depois afundou. Esse aqui não teve concussão cerebral, bateu a cabeça, ficou tranquilo. Depois ele foi e teve o afundamento. Então o que ele tem no começo, para ter intervalo lúcido, é se ele teve uma disfunção cerebral total ou não, com perda da consciência ou não. Então não é importante o começo para o diagnóstico estrutural, é importante o final, a evolução final dele, você dá o diagnóstico, né? Ataque isquêmico transitório, né? Não tem nenhuma lógica, comoção cerebral, né? Contusão cerebral e hematoma subdural crônico, né? Aí 1 hora não dá, né? Pra ser crônico. Uma criança de 7 anos caiu de uma altura de 5 metros. Se vocês forem se aprofundar no estudo do TCE, TCE menor de 2 anos é uma coisa, de 2 a 16 anos é uma coisa, e a partir de 16 anos é outra coisa, né? Então, em geral, ele fala que acima de 1 metro é um traumatismo grave. Para crianças pequenas, acima de 70 centímetros é considerado grave. Tá? Grave assim, potencial lesão neurocirúrgica com indicação de tomografia. Então, 5 metros aqui é uma lesão importantíssima, né? Sobre uma superfície rígida, pior ainda. Por alteração de consciência, foi levado ao hospital de referência para o trauma, onde foi feita a tomografia ilustrada a seguir. O que é a tomografia? Então, tomografia de crânio, eu vejo uma lesão hiperdensa do lado esquerdo, que ajudou aqui, né? Sempre você vê, gente, é igual a raio-x de tórax. Raio-x de tórax como é que é? O lado esquerdo aqui e o direito aqui. Não é assim? Tomografia é a mesma coisa. Esquerdo aqui e direito aqui. A gente se confunde tomografia e acha que está virada, não. Veja que é igual a radiografia, o lado esquerdo para cá, o direito para cá. Então tem uma imagem hiperdensa, em forma biconvexa, que respeita os limites ósseos, causando um pouco de efeito de massa e um discreto desvio de linha média. Tem um hematoma subgaleal associado. Olha a importância do hematoma subgaleal aqui, ó. O hematoma subgaleal associado à lesão, né? Isso tudo aqui. Em relação à lesão cerebral traumática, é correto afirmar que, então, que lesão ela tem? Hematoma epidural, hematoma extradural. Em relação a essa lesão,
Se for operada precocemente, a criança pode ter recuperação neurológica excelente. Sim. Essa é a grande vantagem do hematoma estrutural. A recuperação precoce, o prognóstico bom, está correto. Se tiver ocorrido período lúcido após a queda, o prognóstico é muito bom, não. Essa questão do período lúcido ou não, intervalo lúcido é controversa, né? Pode ter ou pode não ter. É provável que a criança tenha anisocoria, sendo a pupila direita maior que a esquerda. Volta lá, como o hematoma, à esquerda. A pupila dilatada é a de esquerda. A paralisia que é a direita. Então está errada essa afirmativa. Essas lesões costumam acompanhar-se de grande destruição do parênquima, não. De preservação do parênquima. Por isso que tem bom prognóstico. Como a tomografia não mostra desvio significativo de linha média, também pode ser inicialmente não operatório. Não, porque você tem sintomas, né, de hipertensão craniana. Esse lesão é grande, tem mais de 1 centímetro, tem que ser drenada. Vítima de queda de moto, um rapaz de 21 anos chega ao pronto-socorro consciente, eupneico e normal do ponto de vista hemodinâmico. Que ótimo. Então, C está normal, né, Glasgow 15, eupneico, então, ABC normal. Tá. Os bombeiros contam que no local ele estava desacordado. Então ele teve uma concussão cerebral na hora do trauma. Então, concussão cerebral, queda de moto, ejetado do veículo, esse cara tem que ser submetido à tomografia, hein? Então, foi ejetado do veículo, teve uma concussão, bateu um TCE leve com sintoma, então vai ter que fazer isso aí. Agora está normal, mas não se lembra do que aconteceu. É esperado da concussão cerebral, a amnésia do trauma. Não tem déficit focal, claro, deve ser global na concussão cerebral. Qual o diagnóstico desse paciente? Concussão cerebral clássica. É o que esse paciente teve, né? É a lesão mais comum. TCE que a gente vê é essa aqui. Lesão difusa leve, não. Difusa é geralmente grave, paciente tem desautonomia, como é prolongado. Lesão hipoxisquema também grave. Contusões cerebrais múltiplas também grave. Hematoma subdural crônico não, é um jovem, foi logo depois. Então vejam, aqui ele colocou uma lesão focal crônica, que dá em idosos, e aqui colocou todas as lesões difusas. A lesão difusa leve aqui é a concussão cerebral clássica. Que o paciente tem. Então, aqueles conceitozinhos caem bastante em provas. E são muito úteis para a vida também, gente. Paciente trazido para o socorro após TCE, emite sons incompreensíveis. 2. Não tem abertura ocular. 3. Né? Mais um, somando 3. E reage a dor em descerebração. Mais 2. Qual o Glasgow? 5. Marcou 0, é ejetado da cadeira e perde o concurso já. Não pode nem se inscrever no outro ano, tá? Então tem isso aqui, tá? Começa em 3 o Glasgow, tá bom? Menino de 12 anos, a 1 hora, sofreu traumatismo crânioencefálico com queda de 2 metros. Há relato de perda da consciência por cerca de 6 minutos. Então, teve uma concussão cerebral lá. Sem convulsão. Depois teve 4 episódios de vômito. Exame físico, Glasgow 12. TCE moderado. Pupilas isocólicas foram reagidas. É correto afirmar que deve ser realizada a radiografia simples. Não. Deve ser realizada a tomografia do TCE moderado. Está errado. Deve ser realizada raio-x simples. Está errado. Deve ser realizada radiografia simples. Está errado. Apenas a TC de crânio seria suficiente. Em princípio, sim. A ressonância nuclear magnética atualmente o exame de escolha não é. É demorada, né? Tomografia, a ressonância fica restrita para as dúvidas com a tomografia. Então, em algumas ocasiões, se tem alguma dúvida, você faz ressonância. Um paciente de 40 anos foi vítima de acidente automobilístico, colisão entre carro e moto. Pá. E não estava usando capacete. Devia ser motociclista, né? Porque o motorista geralmente não usa capacete mesmo. Chegou ao pronto-socorro com 8 na escala de comando de Glasgow e vômitos em jato, apresentando sinais de hipertensão intracraniana. Marque a alternativa que tem a tríade de Cushing, que é a tríade vista da hipertensão intracraniana. Taquicardia não, está errado. Na hipertensão craniana nós temos bradicardia. Papiledema tem na hipertensão craniana, não está na síndrome de Cushing, mas tem. Cefaleia pode ter também. Confusão mental pode ter, mas não está na tríade. Hipotensão pode ter hipertensão. E taquicardia é bradicardia. Bradicardia, papiledema, hipotensão arterial. Confusão mental, arritmia cardíaca e hipertensão. Bradicardia, bradipneia e hipertensão. Tríade de Cushing. Então, hipertensão arterial. Expliquei para vocês, quando falei da doutrina de Monro-Kelly, por que acontece a hipertensão intracraniana. Para manter o fluxo sanguíneo cerebral. Bradicardia e bradipneia
Então, bradicardia, bradipneia, hipertensão, trio de Cushing. Tem papiledema? Tem. Tem confusão mental? Tem. Tem cefaleia? Tem. Mas não é síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é bradicardia, bradipneia e hipertensão. Gravem isso aí, cai bastante em prova. São sinais de hipertensão intracraniana, mesma coisa, né? Então, bradicardia, hipertensão e edema de papila. Veja aqui, ele tirou bradipneia da síndrome de Cushing, mas colocou uma coisa que era a hipertensão intracraniana. Aqui ele fala que taquicardia está errado, aqui ele fala hipotensão está errado, aqui ele fala em hipotensão está errado e aqui ele fala em taquicardia está errado. Gravem os sinais de hipertensão intracraniana. O uso do manitol no TCE está indicado. Isso de importância clínica muito grande, que caía pouco em prova de residência. Eu nunca tirei da aula em 11 anos que eu dou aula aqui. Aí pá, cai em 2015. Né? Então tem que saber quando se usa manitol. Então, por não interferir nos mecanismos de controle da hipertensão, não. Interfere, por isso que se usa. Para manter elevado o nível de pressão, não. Para baixar o nível de pressão intracraniana. Nas lesões sexuais difusas sem aumento da pressão, não. É na hipertensão intracraniana que se usa, com aumento da pressão, está errado. Em alguns casos de TCE grave é associado a hipertensão. Sim. Em alguns casos. Hipertensão com efeito de massa você usa. Como rotina na prevenção, não. Somente TCE grave com sinais de hipertensão intracraniana, você faz monitor em bolos 1 grama por quilo em 20 minutos. Uma vez só, os efeitos perduram por 6 a 8 horas depois que você usa. No traumatismo cranioencefálico, o efeito de massa tem como lesão mais frequente, gente, o subdural. Então, vejam, hemorragia mais comum, subaracnoide. Mas a subaracnoide é espalhada no líquido, não dá efeito de massa muito grande. O que dá efeito de massa mais comum é o subdural. Ok? Então, aqui a hemorragia mais comum é a subaracnoide, mas com efeito de massa é a subdural. Gravar isso aí, gente. Então, lesões focais que dão efeito de massa. Subdural, intraparenquimatoso e subdural. O mais comum é o subdural. De todas as hemorragias, a mais comum é a subaracnoide. É bom gravar essas coisas para concursos médicos, tá? Lesão axial difusa, não dá efeito de massa, epidural dá, mas é mais raro, intracraniano não dá, mas é mais raro, subaracnoide às vezes dá, por hidrocefalia, uma hemorragia muito grande, mas é raro que dê. Com relação ao TCE, pode-se afirmar que os esteroides devem ser usados para controle da pressão intracraniana aumentada. Sim, mas não na fase inicial. Então, provavelmente essa afirmação está errada. Vamos ver as outras, deve ter uma melhor. A hiperventilação age reduzindo a pressão arterial de CO2, sim. E produzindo vasodilatação, não. Vasoconstricção cerebral. A vasoconstricção cerebral diminui o inchaço cerebral. Está errado isso aí. Os doentes com traumatismo crânioencefálico leve não têm indicação de tomografia. Claro que tem. Se tiver um mecanismo importante de lesão, se tiver sintomas neurológicos importantes e se tiver alterações de coagulação ou evidência de lesão craniana grave. Fratura com fundamento, etc. Tudo está errado isso aqui. Alguns casos têm indicação de tomografia. A doutrina de Monroe-Kelly, outra coisa que eu nunca tirei da aula, porque é importantíssimo para a compreensão da aula. Começa a cair agora já a parte teórica. Afirma que o volume total do conteúdo intracraniano deve permanecer constante. Sim. Os hematomas epidurais são mais comuns que os subdurais. Não, subdurais mais comuns que os epidurais. Isso aqui cai muito, essa questão dos hematomas mais comuns, tá, gente? Ou em alternativos, em questões, isso cai bastante. Paciente evita de ferimento por arma branca na região da cartilagem cricoide. Então, cricoide. Ele começou a zona 2 na base da cricoide, então é zona 2, né? Então, um ferimento de zona 2, o que é, gente? Ferimento do pescoço, propriamente dito. Refere a odinofagia e no exame físico hematoma cervical identificado. Tem indicação de que esse paciente de cervicotomia. Qual a melhor conduta? Cervicotomia exploradora, que não tem dúvida. É um ferimento cervical com sintoma de lesão que precisa de tratamento cirúrgico. Se fosse a pergunta assim, qual a conduta imediata para esse paciente? Seria a via aérea definitiva. Porque ele tem hematoma cervical, expansão, tem que intubar logo o paciente. Intubação preventiva. Mesmo que não tenha obstrução de via aérea. Mas a conduta definitiva vai ser cervicotomia. Então vê bem o que ele está perguntando aqui, né? O trauma de laringe é sugerido quando há rouquidão, enfisema e fratura palpável. Os três, né? É a trilha do trauma de laringe, né? Disfonia, enfisema subcutâneo
e crepitação de cartilagens traqueoláríngeas, certo? Tríade da lesão de laringe. Em que tipo de trauma ocorrem lesões nervosas associadas a trauma vascular agudo? Traumatismo do pescoço. Então é importante no trauma do pescoço lembrar da angiotomografia, da arteriografia ou do ultrassom Doppler. Porque tem contusões e lesões de carota que são importantes quando há isquemia cerebral tardia, tá? Uma lesão isquêmica cerebral. Tudo bem, então acabamos 10 minutos antes para compensar o atraso da primeira aula. Novo intervalo de 10 minutos e voltamos com a última aula de hoje, que é o traumatismo raquimedular. Obrigado pela atenção de vocês. Aguardo as questões para responder no início da próxima aula.